Está no ar com Felipe Figueiredo e Matias Pinto, o Fronteiras Invisíveis do Futebol, o podcast que desvenda a geopolítica do planeta Bola. Boa alvorada, ouvinte da Central 3, está começando mais um capítulo do podcast Fronteiras Invisíveis do Futebol. E como avisamos na última edição, hoje é a segunda parte que fala sobre a Ucrânia, para deixar bem claro. Quem não ouviu, ouça também a primeira parte sobre a Ucrânia. São complementares. São, obviamente, né? Dividimos aqui a história ucraniana entre pré e pós-União Soviética. Lembrando, né, que o feed do Fronteiras Invisíveis do Futebol é um feed diferente do Xadrez Herbal, então lembre-se de assinar os dois, ou de acompanhar o site, de acompanhar a Central 3, enfim. Mandar um abraço para o Arthur e para os vários comentários, especialmente no YouTube, meu caro Matias, de pessoas que jogam Europa Universalis. O Arthur, inclusive, estava ouvindo o programa enquanto jogava. Você deu risada? Você debochou? Não. Entendeu? Então está todo mundo aqui pensando em... Eu só coloco em debate, Europa Universalis ou Civilization? Não, são focos diferentes. Tá. São focos diferentes, mas Civilization mora no meu coração. Não conheço Europa Universalis. Fica a recomendação, mas agora você vai ser pai, não vai dar. Não vai ser um pai ausente. Você começa a jogar porque o negócio vicia. E mandar também um abraço pro Ramon, que mandou um e-mail muito bonito por conta do nosso programa inaugural, e-mail da Galícia. Ele que é descendente de galegos, e você verá um pouquinho mais da história dele lá no site do Xadrez Herbal. Mandou um e-mail muito bonito sobre a história dele, sobre o avô dele, Guerra Civil Espanhola, enfim, você verá lá. Lembrando que todo o programa é acompanhado de um dossiê visual no site do Xadrez Herbal. A rima ficou meio Matias, né, mas fazer o quê? Então, caso alguma informação do programa de hoje fique um pouco confusa para você, vai lá no site, dá uma olhada, você vai ver fotos, imagens, um pouquinho de texto para ajudar na compreensão da história toda. Lá no YouTube também a Ameto, não sei qual é o gênero, mas fica aí. Falou que Fuga para a Vitória tem também participação de Max von Sydow, do Sétimo Selo, que é o nome de um dos nossos quadros no Xadrez Verbal. E é o maior filme de todos os tempos. Segundo o Felipe. O Ricardo Babu recomendou, para quem quiser ouvir o Fronteiras Invisíveis acompanhado de mapas, o site Geacron. O dica também do Abayorso. E o Felipe Guimarães me corrigiu dizendo que a Copa das Feiras hoje é a Europa League, não a Recopa, como eu tinha falado. Acontece. Vamos passar então para a história. A história. Como a gente falou no programa passado, hoje o programa é pós-União Soviética. Então vamos primeiro contextualizar a dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O fim da União Soviética, ele começa, né, com a ascensão... O começo do fim, O começo do fim, né? Começa com a ascensão do Mikhail Gorbachev, em 1985. Gorbachev ou Gorbachev? No caso, as duas pronúncias são aceitas, tá? Pra você que nasceu nos anos 90, é aquele cara com uma mancha na testa. Não é bem na testa, né? No crânio, né? Ele subiu como um líder jovem, né? Pensando, substituindo Brezhnev, que foi o cara que ficou mais tempo como líder da União Soviética pós-Stalin. E o governo Brezhnev, você teve dois aspectos que serão centrais para esse processo de dissolução da União Soviética. A invasão soviética do Afeganistão, para quem já viu Rambo 3, sabe do que eu estou falando. Esse é sim o maior filme de todos os tempos. E também a questão da chamada doutrina Brezhnev, que colocava que a União Soviética tinha o direito de intervir nos países da sua esfera de influência, e os países comunistas desses países da esfera de influência, como Polônia, Alemanha Oriental, enfim, tinham que seguir as determinações do Partido Comunista Central Soviético. O Gorbachev assume com a questão de você estabilizar internamente a União Soviética, já que ela estava virando uma gerontocracia, já que a velha guarda do Partido Comunista estava controlando o partido, controlando o país. E políticos aí de 70, 80 anos... Aqui não é uma questão de idade, mas é uma questão de já serem desconectados com a nova realidade, o fim da Guerra Fria.
Um líder jovem, disponível para reformas e, principalmente, descongelar as relações com o Ocidente e retirar a União Soviética do Afeganistão. Né? Os dois principais elementos da política do Gorbachev são as conhecidas a perestroika, em 1986, que é a reestruturação, que é uma aceleração econômica, incentivo ao empreendedorismo e o início do multipartidarismo na União Soviética, isso em 86. Em 88, nós temos a chamada Glasnost, que vai dar liberdade de expressão, de imprensa, libertação de prisioneiros políticos, e curiosamente ela é inspirada no movimento da Primavera de Praga, que foi sufocado pela União Soviética, foi esmagado pela União Soviética. Na política externa, ele vai adotar a chamada Doutrina Sinatra. Né? É uma piada isso, né? Por conta dos maiores hits do Frank Sinatra, né? A música My Way, que ele vai abolir a doutrina Brezhnev. Vai falar, olha, países aqui do bloco soviético, né? Lembrando que o bloco soviético também é um bloco de carnaval. Vocês podem fazer o que vocês quiserem dentro dos seus países, né? Sigam o seu caminho, a doutrina Sinatra. Isso vai fazer com que nós temos o surgimento de movimentos políticos de oposição com muita força. No Xadrez Herbal já comentamos algumas vezes do movimento Solidariedade na Polônia, né, que se torna o ícone na década de 1980. E nós temos esse clima de aproximação do Ocidente, o fim da guerra no Afeganistão, os primeiros tratados sobre armamentos nucleares negociados entre o Gorbachev e o Reagan. O Gorbachev também vai construir algumas relações com a Margaret Thatcher, né, sendo que a Thatcher e o Reagan são os dois ícones do Ocidente na década de 1980, desse período final da Guerra Fria, muito evocados por conservadores e até hoje, inclusive. Então nós temos aqui esse clima de abertura política internacional e interna. Porém, com isso, nós temos um movimento contrário, né? Que, primeiro, essa abertura política internacional vai criar um desgaste dentro do bloco oriental, já que os países vão aproveitar o momento e vão querer sua independência. Os primeiros são os países bálticos, né? Nós temos a corrente báltica já em 1989, que é retratada, inclusive, num documentário muito legal sobre o time de basquete da Lituânia, chamado The Other Dream Team, o outro Dream Team, que fala sobre o time de basquete da Lituânia na Olimpíada de 92. Um documentário muito legal. Lembrando que os países bálticos foram invadidos pela União Soviética, então eles se viam como dominados por um estrangeiro. O fim do unipartidarismo vai causar uma derrota do Partido Comunista em 6 repúblicas já em 1990. Ou seja, e aí entra uma coisa curiosa, porque é uma coisa que eu já comentei alguns textos sobre o fim do Muro de Berlim. No Ocidente, criou-se a ideia de que o Gorbachev foi o pai da liberalização da União Soviética, né, do fim da União Soviética. Só que, na verdade, ele não pretendia fazer nada disso. As coisas saíram do controle dele, ele conseguiu desagradar tanto os liberais, que achavam que as reformas não eram o suficiente, quanto a linha dura, que achava que as reformas estavam indo longe demais. Então ele foi um grande estadista internacional, porém internamente o seu governo foi um grande fracasso. Ele não pretendia acabar com a União Soviética, ele pretendia federalizar e modernizar a União Soviética. Tanto que anos depois o Gorbachev foi tentar concorrer à presidência da Rússia, ele teve 0,5% dos votos. Né? Ele é uma figura bastante ajeitada na Rússia. E os liberais, liderados pelo Boris Yeltsin, que acabou sendo uma figura contrária. Ele é um cara de muito prestígio na Rússia, muito querido na Rússia, porque liderou esse movimento de reforma. Era, né, que ele faleceu. Porém, internacionalmente ele é conhecido como uma figura meio caricata, né, um beberrão e tal, que ficava, né, tem aquela imagem dele com o Clinton tendo ataque de riso na Casa Branca, eu vi de hilário. Ou quando ele ameaçou bombardear o parlamento com um tanque. E o que acontece, né, nessa coisa da linha dura não gostar das reformas, nós tivemos uma tentativa de golpe da linha dura. O Boris Yeltsin, como líder da Duma, do parlamento, vai liderar resistência a esse golpe. Inclusive, ele vai fazer um discurso em cima de um tanque em Moscou, algumas tropas vão apoiá-lo. E aí nós teremos o início do fim, de fato, aqui em agosto de 91, esse golpe, do fim da Rússia. Nós temos a tentativa do chamado Tratado da Nova União, que era uma federação soviética após um referendo, em março. Ninguém liga para esse negócio.
nós temos a tentativa do golpe, nós temos a resistência do Yeltsin, e aí só complementando, né? Ele é um cara... Ele foi uma figura política muito importante, muito além dessa imagem caricata dele. Tem uma imagem que, inclusive, está no fundo do canal do Xadrez Herbal, que é ele metendo o dedo na cara do Gorbachev por essa independência. Em 12 de dezembro de 91, nós temos a independência da Rússia via referendo, nós teremos uma série de referendos de independências e o governo soviético estará impotente nesse momento. Nós temos em 25 de dezembro de 91, no Natal, a renúncia do Gorbachev e a entrega do poder para o Boris Yeltsin como presidente da Rússia. E a gente sempre cita aqui o Senhor das Armas, que é um filme recomendadíssimo, inclusive o Nicolas Cage interpreta um descendente de ucranianos, né, que fugiram justamente durante o período soviético para os Estados Unidos e depois viram traficante de armas. E tem essa cena do 25 de dezembro de 91, no Natal, da renúncia do Gorbachev e o Yuri, né, que é o personagem, comemorando porque agora ele vai poder aproveitar o desmantelamento da União Soviética para fazer negócio. Exatamente. E aí, em 26 de dezembro de 1991, o Soviético Supremo declara a independência das 15 repúblicas soviéticas, a criação da Comunidade de Estados Independentes e a dissolução da União Soviética. Então, esse processo a gente vai falar um pouco mais da independência da Ucrânia exatamente, mas esse processo do fim da União Soviética, ele não foi intencional. Ele foi um esfacelamento muito rápido, porque se você pensar que se trata de uma das grandes potências da história, né? Se você usar o termo império, né? Um dos grandes impérios da história, fica em segundo em extensão territorial, só perdendo para o Império Mongol, como a gente falou no programa passado, tinha muito do domínio indireto. Sim, né? Mas em questão de 4 ou 5 anos, isso foi de, olha, o líder jovem que vai modernizar esse negócio para fim desse negócio. Não foi nada intencional, foi uma coisa extremamente rápida que pegou o mundo inteiro de surpresa. Inclusive nessa questão do armamento, essa questão nuclear, que a gente vai falar quando nós falarmos do mapa. Mas antes de passar para o mapa, vamos passar para o campo. O campo. Vamos falar do futebol ucraniano, propriamente dito, pós a dissolução da União Soviética. No nosso programa anterior a gente falou do futebol ucraniano como parte da União Soviética. Inclusive tivemos um comentário reclamando que não falamos do Shevchenko. Calma, então bicho. Quem gosta de Shevchenko é hoje, né? Hoje. O primeiro jogo da seleção ucraniana ele foi disputado em 29 de abril de 92. Ou seja, alguns meses depois da dissolução da União Soviética. Perdeu de 3-1 para a Hungria, que é um país vizinho da Ucrânia. Só que com detalhe, o time da Comunidade de Estados Independentes, que foi uma equipe que disputou principalmente as Olimpíadas de 92, né? Os Jogos Olímpicos. Durou pouco, né? A Comunidade de Estados Independentes ela ainda existe, ela é uma instituição política que junta atualmente 11 das antigas repúblicas soviéticas, 10, salvo engano. A CEI, a Comunidade de Estados Independentes, disputou amistoso no mesmo dia. Então, no início dessa nova seleção ucraniana, no início da década de 1990, alguns jogadores ucranianos optaram jogar pela Rússia. E a CEI que chegou a disputar a Eurocopa de 92 também. Sim, que foi vencida pela Dinamarca que herdou a vaga da Iugoslávia. Exatamente. Dinamarca do grande Peter Schmeichel. Mas vários jogadores ucranianos optaram jogar pela Rússia, continuar jogando pela Rússia, já que eles tinham esse direito de optar porque eram jogadores soviéticos. Foi o caso do Viktor Onopko e do Andrei Kanchelskis. O Kanchelskis jogou muito tempo do Manchester United, inclusive ele aparece no filme A Procura de Eric, né, que conta com Eric Cantona. E um caso muito curioso é do Tsimbalar, que também foi um jogador de alguma relevância, que ele começou jogando pela Ucrânia, só que antes da Ucrânia fazer o seu primeiro jogo oficial, ele mudou de ideia, virou a casaca e falou, não, vou jogar pela Rússia porque aqui só tem perna de pau. Então o símbolo desse primeiro momento ucraniano, foi um cara que jogou inclusive durante muito tempo, jogou no Arsenal, foi um zagueiro, o Oleg Luzny, que virou capitão, símbolo desses primeiros anos, e jogou por mais de uma década pela Ucrânia, e como eu disse, também jogou no Arsenal, né? Inclusive acho que ele foi
daquela geração que chegou a ser campeã no Arsenal antes dessa fase ruim do time. Dos Invincibles. A Federação Ucraniana, ela não conseguiu se associar a tempo de disputar as eliminatórias para 94, então a Federação Ucraniana de Futebol, ela em todos os termos, ela passa a existir em 1º de janeiro de 1994. Ela surgiu sem nenhum coeficiente UEFA, porque não deram direito desses países satélites herdarem o histórico da União Soviética, que foi todo para a Rússia. Então foi como se começasse literalmente do zero, e nesse período de 92 a 94 era uma situação semi-amadora, falando da seleção dos jogos. Em 2006, a Ucrânia disputou sua única Copa do Mundo, chegou nas quartas de final, quando foi eliminada pela Itália, que viraria campeã. E, em 2012, disputou pela primeira vez a Europa, a Eurocopa, porque era um dos países sede, né? Ucrânia e Europa. A Ucrânia ficou em terceiro no seu grupo, caiu na primeira fase, mesmo sendo país sede, fez papelão. E agora, para 2016, a Ucrânia está classificada na repescagem. Lembrando que agora a Eurocopa é um campeonato maior, mais inchado. Então não tem, talvez, o mesmo impacto. E eu citei 92, e 92 eram apenas 8 equipes. Na Eurocopa de 92. Sim. Passou para 16 e agora 24. Agora 24. Daqui a pouco toda a Europa joga. Depois desse breve retrospecto aqui da Ucrânia independente, aqui citar talvez os 4 principais jogadores nesse período. E eu vou citar um treinador também. Um treinador, perfeito. O recordista de jogos pela seleção é o volante zagueiro, quem acompanha futebol certamente conhece ele, o Anatoly Timoshuk. E eu já declaro que eu não gosto dele. Não sei por que, você tem alguma birra com ele. Tem. Ele jogou durante muito tempo no Shakhtar, jogou no Zenit, também jogou por muito tempo no Bayern de Munique. Ele tem 141 jogos pela seleção. Se você pensar que é uma seleção que foi formada em 1994, oficialmente, é um número bastante expressivo. O Shovikovsky, que é goleiro, é um dos recordistas no número de partidas pelo Dinamo de Kiev. Durante todo esse tempo foi o goleiro da seleção ucraniana. Não saiu do Dinamo de Kiev, então ele acabou não tendo uma carreira internacional muito reconhecida, porém foi um bom goleiro, tem como eu disse, um dos recordistas no número de Dinamo de Kiev, e foi o goleiro da Ucrânia na Copa de 2006. Outro bastante conhecido é o Sergei Rebrov, atacante, jogou muito tempo no Dinamo de Kiev, depois foi pro Tottenham, jogou também outros clubes do futebol inglês. Atualmente é o técnico do Dinamo de Kiev, mas o nome mais conhecido foi o cara que surgiu como parceiro de ataque do Rebrov no Dinamo de Kiev, um tal Andrei Shevchenko, que surgiu no Dinamo de Kiev. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais do retrospecto dos clubes. Jogou muito tempo no Milan, tanto que ele é o maior artilheiro do Derby de Milão. Jogou muito tempo no Chelsea, jogou algum tempo no Chelsea também, não teve o mesmo sucesso que no Milan. Ele tem 48 gols pela seleção ucraniana, é o maior artilheiro da seleção ucraniana independente. Em 2004, ele ganhou a Ballon d'Or da France Football, que citamos aqui no programa anterior, só que já existia o prêmio da FIFA. Então ele foi eleito o melhor jogador da Europa, mas não foi eleito o melhor jogador do mundo. E alguns consideram, inclusive, que ele foi injustiçado. Em 2004 ele ficou em terceiro no prêmio da FIFA de melhor jogador do mundo. Ele também teve 2 terceiros lugares no Ballon d'Or. E principalmente, ele é um herói da Ucrânia. Ele tem a maior condecoração civil e militar da Ucrânia, que inclusive ela é idêntica à antiga herói da União Soviética, né? Mantiveram o desenho e tal, só mudaram a cor da fita. Ele é um herói da Ucrânia e ele participou dos últimos protestos, ele foi candidato nas últimas eleições ucranianas, mas seu partido não conseguiu um número de votos suficiente. Então o grande nome do futebol ucraniano nos últimos anos é o Andrei Shevchenko, que para todos os efeitos, para alguns, né, em 2004 foi eleito o melhor jogador do mundo. No prêmio da FIFA ele ficou em terceiro. Você gostaria de citar um treinador, meu caro Matias? Eu gostaria de citar um treinador que é considerado o mais importante da Ucrânia independente e também teve um destaque durante a União Soviética, que é o Valery Lobanovsky. Que inclusive hoje ele dá o nome ao estádio do Dinamo de Kiev, lembrando que tem o estádio do Dinamo e também tem o estádio olímpico de Kiev, que é o mais importante, mas o Dinamo, a maioria dos seus jogos locais manda no estádio que leva o nome deste treinador, que como jogador teve uma passagem breve pela seleção soviética, jogou durante muito tempo também no Dinamo de Kiev, onde converteu 42 gols, mas foi treinador da União Soviética e principalmente do Dinamo. Ele foi treinador do Dinamo em 3 oportunidades, de 73 a 82, de 84 a 90 e de 97 a 2002.
e enquanto ele era técnico nessa última passagem pelo Dinamo, ele também era o treinador da seleção ucraniana. E ele que foi um técnico que começou a adotar métodos científicos de avaliação dos jogadores, que até hoje continuam sendo utilizados, mas é um verdadeiro ídolo. E você citou o próprio Andy Shevchenko. Quando o Shevchenko foi campeão europeu pelo Milan em 2003, ele foi direto foi na Inglaterra o jogo? Acho que foi. Foi em Manchester, se não me engano. Ele pegou o primeiro voo para Kiev e foi levar a medalha para o memorial do Lobanovsky. Aproveitando que você citou o retrospecto do Dinamo de Kiev, né, essa questão do Shevchenko ter disputado as eleições e agora essa ligação entre futebol e política na Ucrânia vai ficar cada vez mais clara, né? O Dinamo de Kiev, assim, o retrospecto do Dinamo de Kiev independente, ele conquistou 14 campeonatos e 8 vices. E teve sua maior campanha europeia justamente quando surgiram Shevchenko e Rebrov, quando na Champions League de 98-99 eles chegaram até a semifinal, eliminando o Real Madrid nas quartas, né? E na época era o atual campeão. Era o atual campeão e era considerado uma zebra muito grande, né? Como eu disse, revelou o Shevchenko e o Rebrov. E detalhe, né, de todos os campeonatos ucranianos independentes, nós tivemos o primeiro campeão ucraniano, em 92, que foi o Simferopol. Porém, tirando o Simferopol, todos os campeonatos foram vencidos ou pelo Dinamo de Kiev ou pelo seu mais novo grande rival, o Shakhtar Donetsk. Conquistou 9 títulos, teve 11 vices. Em 2008 foi campeão da UEFA, atual Europa League. É um time muito conhecido porque tem 200 brasileiros lá, sempre teve. Eles têm uma política de contratação de brasileiros para posições ofensivas. E porque é jogador barato, sim, né? Foi um treinador romeno que começou com esse aspecto. E depois revende por um preço muito maior, né? Que foi o caso do William, que hoje está no Chelsea, e o caso do Douglas Costa, que está no Bayern. Inclusive, no terceiro título do Shakhtar Donetsk na Ucrânia independente, o artilheiro do campeonato foi o Brandão. Que depois foi para o Olympique de Marseille. E teve uma acusação policial séria sobre ele, inclusive. E teve outros artilheiros brasileiros também, apenas um jogando por outro time que não o Dinamo ou o Shakhtar, que foi o Michael, que jogava pelo Volyn Lutsk, mas o Luiz Adriano, ex-internacional, foi artilheiro na penúltima temporada, enquanto que o Alex Teixeira foi artilheiro na última temporada. E esse sucesso do Shakhtar Donetsk, porque aí nosso ouvinte pode se lembrar do programa anterior, nós falamos muito pouco do Shakhtar Donetsk, que nos seus primeiros anos chamava inclusive Stalino. Isso foi proporcionado pelo Rinat Akhmetov, que é o homem mais rico da Ucrânia. Ele iniciou como empresário da mineração, ele é um oligarca, ele inclusive é muçulmano. Hoje ele tem amplos investimentos, ele domina basicamente metade da economia ucraniana, ele bota muito dinheiro no Shakhtar Donetsk, alguns inclusive vão dizer que ele lava dinheiro, e depois a gente vai falar mais um pouquinho sobre essa figura, ou seja, essa ligação, essa rivalidade futebolística na Ucrânia, entre o Dinamo e o Shakhtar, e Donetsk hoje é uma das principais regiões do conflito, né? Então vamos... Lá de Donbas. Exatamente. Vamos falar disso agora no mapa. E só me dando a informação completa, o nome do treinador, que foi octacampeão pelo Shakhtar Donetsk, o romeno, é o Mircea Lucescu. Passemos para o mapa. O mapa. Bem, já falamos da dissolução da União Soviética, agora vamos falar do processo de independência da Ucrânia propriamente. A Ucrânia se declarou independente em 24 de agosto de 91. Ou seja, antes da própria Rússia. Exatamente, mas já naquele clima de pós o golpe de agosto, né, que nós tivemos ali o embate entre linha dura e os liberais liderados pelo Yeltsin. Depois nós tivemos a autorização dos referendos, que no caso da República Soviética da Ucrânia, foi realizado no dia 1º de dezembro de 91, quando 90% dos eleitores optaram pela independência da Ucrânia. E, inclusive, hoje tem-se o dado desse referendo, né, acabou sendo muito divulgado, que no caso da Crimeia, apenas 56% dos eleitores na Crimeia
apoiava a independência, né? E aí hoje falaremos da questão da anexação da Crimeia. Uma das justificativas russas é essa, de que a Crimeia não é uma região ucraniana. A Crimeia sempre foi da Rússia até a década de 1950, como falamos no programa anterior. Ela é composta etnicamente e nacionalmente por russos que falam russo. Entre 91 e 2004, a Ucrânia ela passou por um processo de estabilização nacional em que suas duas principais figuras políticas foram o Leonid Kravchuk e o Leonid Kuchma. E o que acontece? A Ucrânia, nesse momento, ela passou a estar dividida, a ficar crescentemente dividida entre a Rússia, seus laços com a Rússia, laços culturais, que falamos no programa anterior, laços econômicos, e a visão pró-Ocidente, que queria uma modernização aos moldes das instituições europeias, uma aproximação da economia europeia, que seria algo mais vantajoso. Então foi um período de estabilização na Ucrânia e desse embate de duas visões sobre o papel da Ucrânia no mundo, o papel da Ucrânia no mapa, né, para ficar aqui numa analogia bem besta. Em 96, nós tivemos um caso que depois se tornou muito polêmico, que foi quando a Ucrânia entregou a última de suas ogivas nucleares, porque o caso ucraniano é curioso, né? A Ucrânia virou independente em dezembro de 91. No momento que a Ucrânia virou independente, ela virou o terceiro maior arsenal nuclear do mundo. Né? Porque boa parte do arsenal nuclear soviético estava na Ucrânia. E aí, nesses primeiros anos... por uma posição estratégica. Por uma posição estratégica. E nesses primeiros anos, boa parte da relação entre Ucrânia e Rússia foi dedicada, inclusive, a essa divisão do arsenal nuclear, divisão da frota do Mar Negro. Tanto que foi nesse clima, nesse período da década de 90, em que foi estabelecido que parte da frota do Mar Negro iria para a Ucrânia e a Rússia arrendaria as várias bases navais na região. Ou seja, elas seriam território ucraniano, porém utilizadas pela Rússia. Isso foi combinado em 94 no Memorando de Budapeste, que foi supervisionado tanto pela Rússia como pelos Estados Unidos, Reino Unido, que garantiam, olha a capciosidade do texto, eles garantiam a integridade territorial da Ucrânia em troca do seu arsenal nuclear. E que hoje isso é um elemento essencial no discurso ucraniano, inclusive na última Assembleia Geral da ONU, o representante ucraniano falou isso. Se nós soubéssemos que o que está acontecendo hoje iria acontecer, nós não teríamos aberto mão do nosso arsenal nuclear. Né? Então, a Ucrânia, entra o que você falou até do Senhor das Armas, ela brotou do dia para a noite como uma potência militar mundial. E aí, inclusive, nós tivemos vários, né, a venda desse armamento, esse armamento indo para o mercado negro. E só lembrando, né, já que a gente citou o potencial nuclear da Ucrânia, foi lá também que aconteceu o desastre de Chernobyl. Chernobyl é uma cidade ao norte da Ucrânia. É considerado, né, a principal acidente nuclear de todos os tempos. E ali na região de Pripyat. Inclusive, já que falamos da Europa Universalis, quem joga Call of Duty conhece bem a cidade, já que eles retrataram a cidade perfeitamente. Eles retrataram o lugar por lugar. Quem se interessa pelo assunto, tem um documentário sobre Chernobyl, agora o título me foge, que eles entram na usina, eles entram no sarcófago nuclear, é realmente chocante. Tem ali a chamada pata do elefante, que é de material radioativo e tal. Mas enfim, voltando aqui para a história ucraniana e os últimos desdobramentos. Em 2004, nós temos a concretização dessa visão dupla sobre a Ucrânia. Uma Ucrânia pró-Ocidente e uma Ucrânia pró-Rússia. Quando nós temos a chamada Revolução Laranja. O que aconteceu? Nós tínhamos dois candidatos à presidência, o Yanukovych, pró-Rússia, que é o mesmo Yanukovych que foi deposto recentemente, e o Yushchenko, pró-Europa. Eles disputaram a eleição e o Yanukovych venceu. Só que nós tivemos denúncias de fraudes e tal. Nós tivemos uma nova eleição. E teve até um atentado com veneno, né? Com veneno contra o Yushchenko. Ele hoje tem o rosto todo marcado, porque ele teria sido envenenado pelo serviço secreto russo, enfim. Aí não faltam especulações sobre quem foi. Né? Lembrando que o presidente da Rússia é um ex-KGB. Aí nós tivemos a renúncia do Yanukovych, aí nós tivemos uma segunda eleição, a vitória do Yushchenko e a renúncia do Yanukovych. Só que em 2010 nós tivemos o quê? O fim da coligação laranja, porque nós tivemos uma disputa entre o Yushchenko
que foi eleito, e a sua principal aliada no momento, que é uma figura que vários de vocês talvez já tenham visto, a Yulia Tymoshenko, né, uma senhora loira que sempre usa o cabelo como um formato trança, camponês, uma trança camponesa e tal. Ela que é ultranacionalista. Né? E eles romperam, e aí nesse vácuo de poder, o Yanukovych conseguiu 48% dos votos, aí tivemos um segundo turno em que ele venceu. Só que isso gerou muito protesto, por quê? Porque se no primeiro turno a Yulia Tymoshenko e o Yushchenko tivessem se juntado, eles teriam vencido a eleição. Então, e a Tymoshenko, que inclusive chegou a ser presa já. Também, ela foi né? presa por denúncia de corrupção. Todo mundo já foi preso na Ucrânia. Todo mundo já foi acusado de tudo, esses cabeças da Ucrânia. Né? Aí o Yanukovych, ele assumiu, venceu as eleições de 2010, e aí começa a crise atual. Né? Em 2011, ele mandou... A Tymoshenko foi presa. Ele recusou, em 2013... a assinatura do tratado entre Ucrânia e União Europeia, visando já articularem parâmetros para uma eventual associação da Ucrânia com a União Europeia. Ele preferiu renovar, inclusive, os acordos do uso de bases militares russas na Crimeia, ou seja, ele preferiu priorizar as relações entre Ucrânia e Rússia. Isso gerou uma série de protestos, que hoje são conhecidos como os protestos do Euromaidan, né, que na principal praça de Kiev, e aí nós temos diversos coberturas jornalísticas, inclusive lá no site Xadrez Herbal, nós temos imagens, já temos documentários, tivemos casos de grandes violações de direitos, né, já que inclusive a polícia pró-Yanukovych usou arma de verdade, né, tiros letais contra a população na praça. E nessa disputa, a Rússia acusava os movimentos nacionalistas ucranianos de quererem depor o governo eleito por serem financiados pelos Estados Unidos, pela Ucrânia. Nós tivemos milícias neonazistas, e aí falamos dessa ligação entre o nacionalismo ucraniano e o nazismo durante a Segunda Guerra Mundial no programa anterior. Nós tivemos milícias neonazistas surgindo nesse clima. Inclusive infiltradas em diversas torcidas da Ucrânia. Exatamente. Né? Esse uso das torcidas organizadas como uma forma de milícia, como uma forma de uso da violência na política. Foi nesse clima que nós tivemos, por exemplo, a derrubada das várias estátuas de Lenin, que era visto como um símbolo do comunismo que dominou a Ucrânia. Nós tivemos o resgate da imagem do Holodomor, que já falamos por aqui também no programa anterior. E nesse clima, o que a Rússia fez? Sabendo que um governo extremamente nacionalista e que estava em curso a vitória nacionalista poderia simplesmente revogar todos os acordos entre Ucrânia e Rússia, inclusive da área do uso de uma área estratégica como da Crimeia, a Rússia primeiro anexou a Crimeia da noite para o dia. Por quê? Porque como eles tinham direito a usar bases, eles colocaram um monte de gente lá, que hoje são conhecidos como os Little Green Men, pequenos homens verdes, porque eles usavam uma camuflagem verde, sem nenhuma insígnia. Pode reparar, nas fotos eles não usam insígnia. Segundo a Rússia, eram milícias crimeias de autodefesa. Só que assim, usando o último armamento russo, assim. Já dei essa dica aqui, quem gosta de assuntos militares, tem uma editora inglesa especializada nisso, a Osprey Publishing, e eles têm um livro sobre a presença das tropas dos Little Green Men lá, e é impressionante, assim, porque eles são milícias de autodefesa usando a mais alta tecnologia russa, os melhores armamentos russos. Nisso eles conseguiram controlar as principais bases da Crimeia. Aí um movimento nacionalista crimeio, já que inclusive vários políticos, administradores da Crimeia viraram a casaca, tornaram-se pró-Rússia. Inclusive na época foi bastante chocante, porque o governo ucraniano nomeou o seu ministro da Defesa, que era um almirante. E no dia seguinte ele jurou lealdade ao novo governo da Crimeia. Aí a autoproclamada República da Crimeia pediu para entrar na Federação Russa, e a Federação Russa aceitou. Então nós tivemos essa anexação em 2013, que já foi o primeiro aspecto mais polêmico. Essa questão da Rússia ser uma federação, né, o que foi concretizado em março de 2014, desculpem. Né, o processo começou em 2013, mas foi concretizado em março de 2014. É uma das principais origens do problema, do clima de insegurança que nós tivemos na Ucrânia e que resultou no conflito atual. Porque a Ucrânia é um estado unitário, ou seja, ela não é uma federação, não tem autonomias regionais. E uma das primeiras medidas do governo provisório, após o Euromaidan, foi declarar o ucraniano como o único idioma da Ucrânia.
Sendo que a Ucrânia é um país bilíngue. São reconhecidos o ucraniano e o russo. Né? A Federação Russa, por exemplo, reconhece mais de 20 idiomas como oficiais, devido à sua extensão. Então isso gerou um clima muito grande de insegurança, um clima exacerbou também a identidade pró-Rússia dos habitantes da região, principalmente ao leste da Ucrânia. A região do rio Don, né, que aí nós temos a região do Donbas, cidades como Kharkov, que aí nós temos o Metalist, que falamos no programa anterior, e onde está a cidade Donetsk. Né? E aí o Rinat Akhmetov, ele é acusado, inclusive, de ser um agente russo, de financiar rebeldes. Segundo ele, a guerra só traz prejuízo para ele, então ele não teria por que fazer isso, embora ele tenha uma identidade mais pró-russa, essa questão da identidade. E aí nós temos o conflito na região do Don, em que várias milícias armadas pela Rússia, isso não há dúvida, lutam contra esse novo governo provisório, lutam contra esse governo nacionalista ucraniano, alguns pela autonomia da região, que já foi concedida no protocolo de Minsk, que foi negociando a paz na região, e outros pela chamada Novorússia, que é você estabelecer ali uma região independente e que vire parte da Rússia, seja anexada à Rússia. Calcula-se que cerca de 6.400 pessoas no conflito morreram. O caso mais midiático foi quando o avião da Malaysia Airlines foi derrubado por um míssil antiaéreo de procedência russa. Ainda não se sabe se disparado pelos russos, por rebeldes pró-Rússia ou pela Ucrânia. A hipótese mais provável é que tenham sido rebeldes pró-Rússia, não a Rússia diretamente. Calcula-se que 500 mil de pessoas tenha sido deslocados internamente e 200 mil pessoas fugiram para outros países, especialmente a Rússia. Então nós temos aqui, nesse clima de guerra, o Shakhtar ele foi mandar seus jogos em Lviv. Lviv, né? que é a cidade mais europeia, podemos dizer assim, da Ucrânia. Inclusive eu estou aqui com o livro Como o Futebol Explica o Mundo, do jornalista estadunidense Franklin Foer. E o 6º capítulo, que chama Como o Futebol Explica os Negros dos Cárpatos, fala sobre essa identidade regional de Lviv, já que o principal time é o Karpat Lviv, e também daí como a leitura do Foer em relação à globalização, ele explica aí como se dá esse embate entre uma cidade europeizada, mas que ao mesmo tempo não aceita jogadores de fora. E Lviv é no extremo ocidente da Ucrânia, né? Lá no noroeste. Exatamente, é totalmente oposta onde está Shakhtar, já que não tem condições de terem jogos em Shakhtar, em Donetsk, desculpem, que está no meio da guerra. E o futebol acaba sendo uma ótima metáfora, uma ótima simbologia dessa identidade ucraniano-russa, né? Os apoiadores do Shakhtar Donetsk, muitos são dessa região, muitos têm essa perspectiva, uma perspectiva visível também na Crimeia, e a identidade ucraniana nacionalista, que se apoia muito no Dinamo de Kiev, que durante muito tempo era o time que batia os times russos soviéticos, batia o CSKA, batia o Spartak. Então o futebol acaba sendo uma ótima analogia dessa disputa, que não é uma mera disputa territorial. Né, para a Rússia é muito importante o território da Crimeia, geopoliticamente, falamos disso várias vezes no Xadrez Herbal, mas também é uma disputa cultural, identitária dentro da Ucrânia, sobre o que é a sociedade ucraniana, se é um país russo ou se é um país europeu, né? Mas enfim, fale mais, Matias. Além do Como o Futebol Explica o Mundo, esse capítulo em específico, mas o livro todo é muito interessante, apesar de estar um pouco desatualizado já, um tanto datado. Ele foi publicado no começo da década passada. Tem também o documentário The Other Chelsea, que fala sobre o Shakhtar Donetsk, e faz esse comparativo do proprietário do Shakhtar com o Abramovich, proprietário do Chelsea, uma dessas figuras que enriqueceram após o colapso da União Soviética. Que é um personagem, tem uma versão fictícia dele no filme Rock'n'Rolla, do Guy Ritchie, que é um belo filme. Um belo filme também. Recomendo também o filme Winter on Fire, mas já avisando que é uma visão completamente
pró-União Europeia. Nesse conflito não houve nenhuma voz dissonante, então você assiste o filme, mas já com esse pensamento crítico em relação a essa situação. E a gente vai ouvir agora também o jogador Marlos, ex-Coritiba, ex-São Paulo, que não deixou saudade no Morumbi, falando pro The Guardian, que fez uma matéria chamada Shakhtar Donetsk, a Club in Exile. Então a gente vai ouvir aí o depoimento do Marlos falando dessa situação, né, de como ele, como atleta do Shakhtar Donetsk, ter que jogar do outro lado da Ucrânia e como isso afetou... E numa região até hostil, né? Hostil, e como isso afetou tanto a equipe quanto os jogadores. E lembrando que muitos jogadores brasileiros, quando eclodiu a guerra civil na Ucrânia, muitos quiseram romper o contrato, quiseram voltar para o Brasil. Foi o caso do Cleiton Xavier. Sim, então, de fato, o futebol não passou imune por esse episódio. Que foi um ano difícil porque a gente não está com o calor da nossa torcida por perto. Nós jogamos todos os jogos fora de casa. Isso afetou um pouco também na nossa Champions League que fizemos contra o Bayern. Era um jogo onde, se a gente jogasse em Donetsk, poderíamos ter um resultado melhor. As pessoas que foram nos jogos, às vezes foram mais para admirar o Bayern do que para torcer para o Shakhtar. É difícil porque as pessoas que ficam, né, no Brasil, nossos familiares, nossos amados, são pessoas que não entendem muito a política aqui. Nós não temos como explicar que estamos bem, nós estamos sem dificuldade nenhuma e às vezes a gente até tenta explicar isso para os nossos familiares, mas eles não entendem, porque no Brasil só chega notícia ruim. Então é um pouco difícil, mas a gente tenta manter a calma, tenta ligar sempre que pode. Meus pais, minha família sabe que eu estou bem. Nós temos a esperança de um dia poder acabar o que está acontecendo em Donetsk, para nós voltarmos para o nosso estádio, voltarmos para a nossa casa, um lugar onde as pessoas amam o Shakhtar, e essa cidade não pode acabar assim. E nós temos a esperança de um dia poder voltar e se tornar de novo o Shakhtar que era antes. E aí, Felipe, considerações finais sobre esse segundo capítulo da Ucrânia? Fechar aqui, né, como eu disse, é um assunto complexo, né, que nós estamos resumindo aqui e usando o futebol como uma figura de linguagem, como uma maneira de transmitir toda essa narrativa. Você já deu ótimas referências sobre... para quem quiser procurar mais coisas. Como eu disse, lá no Xadrez Herbal tem bastante coisa, até porque o próprio Xadrez Herbal já existia quando tudo isso aconteceu, né? Então foi em tempo real, por assim dizer. Eu escrevi bastante sobre a Ucrânia lá. É uma das categorias especiais, ou seja, não dá nem muito trabalho de achar, né? Crise na Crimeia é o nome da categoria especial. Fica esse alto jabá. Novamente, um agradecimento para todo mundo que nos ouve, todo mundo que nos apoia, todo o pessoal lá da Karsug Mania. Então é isso. Até o próximo. E a gente vai encerrar o programa com a música do grupo Liaps Trubetskoy, que é uma banda bielorrussa, mas cuja música Warriors of Light foi utilizada durante os protestos pela anexação, pela entrada da Ucrânia à União Europeia. E, inclusive, a música tem um trecho que cita um soldado chorando vestindo uma gimnastiorka, que é o uniforme militar dos soldados soviéticos. E é uma banda, como eu falei, bielorrussa, então eles já fizeram também músicas criticando o Alexander Lukashenko, ditador do Belarus, e também contra o Putin e o Capital. Então é uma música interessante, busca, claro, a tradução, já que a música é cantada no idioma deles, mas não é difícil achar uma tradução em inglês para entender um pouco essa simbologia desses guerreiros da luz.